Bom, então muito boa noite, pessoal da turma 20/CDD04, professor Bruno Steffen, diretamente aqui de Franca, para vocês aí em São José do Rio Preto e cidades próximas, tá legal? Mais uma aula especial do curso de cuidador de vocês, hoje com um módulo novo. Módulo esse que está na minha mão aqui, o livrinho Saúde e Seus Cuidados, que tem essa senhorinha bonita e essa mocinha mais bonita ainda aqui na capa, tá legal? Então, Saúde e Seus Cuidados é o módulo que a gente vai começar a ver hoje. A partir de agora, vocês aqui comigo. Pessoal que for assistir a aula mais tarde aí, tá legal? Não deixe de fazer o formulário. Vocês também que estão assistindo agora, a gente está com a Cris, com a Alessandra, com a Silvia, com a Rosângela, com a Maria Regina e com a Valdirene. Tá legal? Sejam todos bem-vindas. O pessoal que vai assistir a aula é também bem-vindo, bem-vinda para mais um pouquinho de aprendizado. Legal? Minha câmera está travando um pouquinho aí, pessoal, mas é normal, tá? A internet está um pouco ociosa. Olha, a Liette está entrando agora também. Minha câmera está um pouco ociosa, né? Ansiosa, né? Ociosa, tá? Ansioso estou eu. Sempre sou ansioso. Mas minha câmera está um pouco ociosa, mas é por causa da internet que está bem instável, tá legal? Mas dá para vocês assistirem normal, depois dar uma assistidinha lá no YouTube também. Vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar uma tela com vocês aqui. O capítulo 1 do livro Saúde e Seus Cuidados, vocês estão vendo aí na tela agora de vocês. Ó. Dá um joia para mim aí se vocês estão vendo certinho. Estão vendo aí, né? Beleza. Meninada, vocês viram que eu até mudei aqui a cor, né, da apresentação inicial. Eu sou cheio de fazer isso, eu gosto de enfeitar as minhas aulas, né? O capítulo 1 desse livro aqui, Saúde e Seus Cuidados, vai começar a falar da saúde na infância. Vocês tiveram uma aula há pouco tempo atrás comigo de fases do desenvolvimento infantil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a saúde na infância. Tá legal? Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte. Esse livro, Saúde e Seus Cuidados, eu não vou seguir as aulas capítulo por capítulo. Tá legal? Então, por exemplo, capítulo 1, 2, tudo bem, 1, 2, 3 ainda vai. Depois eu vou pegar o capítulo 10, depois eu volto no 4, depois eu vou lá no 17. Por quê? Porque o livro está um pouquinho bagunçado. Eu quero colocar uma cronologia mais fácil para vocês entenderem. Eu vou começar com as doenças psicológicas. Vamos falar aí de depressão, vou falar de autismo, esquizofrenia, transtorno de hiperatividade, transtorno somatofórmico. São doenças psicológicas, elas estão misturadas no livro. Depois eu vou falar de doença neurodegenerativa e depois de doença física. Tá legal? Então eu vou alterar os capítulos. Vamos ver todos os capítulos, mas de ordem aí um pouquinho bagunçada. Tá bom? Mas nada que perca aí o ritmo das nossas aulas. Certo? É mais para que a gente possa ficar com doenças psicológicas, depois com doenças neurodegenerativas, doenças físicas e por aí vai. Tá legal? Mas hoje é o capítulo 1 mesmo, saúde na infância. Semana passada eu falei para vocês sobre o capítulo 19 do último livro aí, Profissão de Cuidador, tá? Eu falei sobre o paciente em estágio terminal. Então, as sensações do paciente, as demonstrações que ele vai ter, o que fazer em caso de morte, expliquei para vocês. Hoje vamos falar sobre 4 tópicos muito importantes na aulinha aqui de saúde na infância. Eu vou falar para vocês sobre a linha do tempo, tá? Que vai de 0 a 18 anos para uma criança e um adolescente. Eu vou falar sobre organizar a rotina de uma criança. Por que é importante vocês aprenderem isso? Para saber, caso um dia vocês forem trabalhar aí com crianças, serem babás aí, cuidadores de criança, como organizar uma boa rotina. Transtornos de aprendizagem, aquilo que vocês podem começar a perceber numa criança, que também significa um transtorno de aprendizagem, e as intolerâncias alimentares. Vocês podem ver que tudo isso aqui está relacionado à parte de saúde, porque o livro é Saúde e Seus Cuidados, tá bom? Vamos começar a aprender um pouquinho sobre algumas doenças. Belezura, meninada? Vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre saúde na infância, tá legal? Crianças, quando elas nascem com algum tipo de deficiência, pode ser física, pode ser mental, obviamente precisam de cuidados especiais, né? Então, a criança pode ser uma deficiente física, uma deficiência mental, intelectual, vai precisar de cuidados especiais. Quem vai ter que se desdobrar aí para esse tipo de criança? Os pais e os profissionais. Tanto profissionais da saúde, quanto profissionais educadores, ou seja, os professores, e os cuidadores.
Eles devem trabalhar em conjunto para garantir o desenvolvimento da criança, principalmente nos primeiros anos de vida. Vocês lembram lá das fases do desenvolvimento infantil, capítulo 17 do livro passado, em que existem as fases do desenvolvimento, sensório-motora, tá? Eu expliquei tudo isso para vocês, pré-sensorial, tudo isso, tá? Então, os primeiros anos de vida são fundamentais aí para a saúde da criança. Então, a gente tem que ficar sempre atento. Cuidadores, sempre atentos e atentas à fase da criança, tá legal? Existe o desenvolvimento social da criança. Aqui está no livro de vocês. Depois eu quero que vocês peguem lá o livro. Vou até falar a página para vocês, tá? Olha só. Vai ser na página 12 do livro, onde que eu falo dessa linha aí, ó. Vocês vão ver que no capítulo 12 tem essa linha aí do desenvolvimento social da criança, tá? Então, olha só. Nós temos o que a gente chama de primeira infância, que vai de 0 a 2, 3 anos, mais ou menos. A segunda infância, que vai de 2, 3 anos até os 6, 7 anos. A terceira infância, que vai de 6, 7 anos até os 11, 12 anos. E a adolescência e vida adulta, a partir dos 12 anos. Lembra? Aquela aulinha que eu falei, que é a adolescência dos 12 aos 18? Pois bem, e daí é a vida adulta a partir dos 18, certo? Gente, do 0 aos 2 anos, a criança tem uma dependência absoluta. Eu vou explicar cada tipo de dependência é essa. Dos 2 aos 6 anos, a criança passa por uma dependência relativa. E dos 6 aos 18 até lá para frente, é rumo à independência. Então, primeiro, é uma dependência absoluta. De quem? Dos pais, cuidadores, por exemplo, professores. De 2 a 6, 7 anos, uma dependência relativa. Algumas coisas essa criança faz, outras ela não consegue fazer. Tá? Então, é uma dependência relativa. E dos 7 aí até lá aos 18 e vida adulta, é rumo à independência, quando ela começa a se virar sozinha. Então, aqui é importante entender. No livro mostra bem isso para vocês. Tá? Eu vou explicar cada tipo de dependência para vocês entenderem. Olha aí, ó. A primeira infância, que é a dependência absoluta. Vocês estão vendo aqui essa bebezinha bonitinha. A segunda infância, que já é um pouquinho mais grande, que é a dependência relativa. E a terceira infância e adolescência, que é rumo à independência. Então, a criança já se desenvolveu aqui. Vocês lembram lá as fases do desenvolvimento infantil? Vocês lembram as fases. Agora é a dependência social da criança. Tá legal? Olha a dependência absoluta. É a fase mais importante do desenvolvimento. Eu expliquei isso para vocês naquela aula. Tá? Onde que a criança tem que tocar as coisas, né? Tem tudo isso daí. Certo? Rio Preto. Tá? Então, nesse caso, é um erro, muitas vezes, a criança, por exemplo, os pais, por exemplo, pensarem o seguinte da criança. Olha só, tem muitos pais cuidadores que acham isso daqui, ó. Não percebe ou não entende o que acontece ao seu redor. Acham que a criança não percebe ou não entende o que está acontecendo. É um erro. É um erro os pais acharem isso de uma criança. Ou os cuidadores acharem isso. Gente, criança percebe sim o que acontece ao seu redor. Eu expliquei isso para vocês naquela aula. Tá? Os pais às vezes acham que quando a criança está quieta ou comportada, é sinal que ela está bem. E não é isso. Pode ser alguma coisa acontecendo que essa criança está tendo conflitos internos. Então, nem sempre ela toda comportadinha, toda quietinha, é sinal dela estar saudável. Tá? É um erro os pais acharem que a criança não precisa brincar. Ou se fantasiar, por exemplo. Aí, brincar, por exemplo, de fantasia, né, essas coisas. Então, criança tem que brincar sim. Tem que se fantasiar sim. Principalmente nessa primeira fase aqui, ó, dependência absoluta. Legal? Olha só. Não deve ser levada a sério no que sente. Os pais acham que quando a criança faz birra, ela está fazendo birra por teimosia, né? Não, ela está sentindo uma tristeza ali. Ela está sentindo. Os pais não dão bola. Então, não vou levar a sério não, porque está fazendo birra. Depende. Tá? Cuidado. Às vezes a criança quer muito aquilo e não tem outra forma de expressar a não ser uma birra. Claro que birra irrita todo mundo. Só que ela deve ser levada a sério, sim. Como que os pais podem trabalhar isso? E como os cuidadores podem ajudar e auxiliar nesse tipo de situação? Olha aqui, ó.
Os pais pensam que, olha só, deve ser castigada ou gratificada sempre. É aquela questão, a criancinha fez alguma coisa certa? Vamos gratificar sempre. A criança fez alguma coisa errada? Vamos sempre castigar. É um erro fazer isso. Isso aqui estimula o mimo da criança. Ela vai crescer sempre naquela seguinte ideia: eu vou fazer se eu ganhar alguma coisa em troca. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Então, olha só, é um erro pensar que a criança deve ser castigada ou gratificada sempre. Por favor, tá? Não pensem nisso. Então, a criança tem que ser levada a sério? Tem. Mas nem sempre eu tenho que castigar e nem sempre eu tenho que gratificar. Tá? Isso eu posso estar desenvolvendo uma coisa muito chata nela. E ela vai poder ficar dependente disso para frente. Legal? A segunda infância e também a terceira infância, que é a adolescência, né? Então, dependência relativa e rumo à independência, está vinculada à educação que será oferecida. Aqui entra a parte escolar e também uma boa educação de casa, porque a criança já está começando a aprender certas coisas. Ela está começando a entender certas coisas, tá? Então, uma rotina saudável vai estimular bons hábitos. Vocês devem estimular essa rotina saudável nas crianças. Principalmente os cuidadores, que os pais não estão em casa e vão cuidar. Tipo assim, ó, esse menino aqui, esse menino mais grandinho, tem cuidador que cuida de criança sim, tá? Então, toda criança tem que ter o tempo para a TV, o tempo para o celular, o tempo para o videogame. Não tem dessa. O que os pais hoje fazem? Vai lá e dá um celular de presente e a criança fica lá bitolada no celular o tempo todo. Não, tá errado. Tá? Tem que ter tempo para isso. É o tempo para a televisão, o tempo para o celular, o tempo para o videogame. Tá? Tem que ter tempo para tudo. Senão a criança vai crescer toda aí erradamente. Tá? Então, não se deve fazer isso. Olha só, alimentação saudável, a criança tem que ter uma alimentação saudável. A casa onde que essa criança vive tem que oferecer uma alimentação saudável, tá bom? Prática de atividade física. Então a criança deve praticar atividades físicas, sim, tá? Então, ó, celular, TV, tudo bem, mas também tempo para fazer atividade física. Esquece o celular, guarda o videogame e vamos brincar de bola, não sei, alguma coisa, tá bom? Acompanhamento de pediatra e dentista tem que ser sempre acompanhado. Então, a gente tem os médicos para as crianças, os pediatras, o dentista para ver a saúde bucal, tá bom? Tem muitos casos de crianças ansiosas que desenvolvem bruxismo. Para quem não sabe, bruxismo é uma doença que as crianças rangem os dentes e destroem os dentes durante a madrugada. Elas estão dormindo, não estão percebendo, e está lá arranjando o dente. Tá? Isso é bruxismo. Então, tem que ser acompanhada pelo dentista também. Vacinação correta. Então, as crianças devem ser vacinadas. Tá bom? Tem pais aí que falam que não acreditam em vacinação, que vacinação é uma coisa errada, que vacinação vai causar trauma. Gente, por favor, né? Vamos ser um pouco mais maduro? Assim, é uma opinião própria minha. Tudo bem se o pai ou a mãe não quiser vacinar. Só que não tem lógica isso, certo? Vacinação é uma coisa fundamental. O mundo inteiro espera uma vacina para a Covid. E aí? Tá? Não vou vacinar porque eu não acredito. Para, né? Tem cunho aí científico comprovado. Então, as doenças hoje, elas existem. Nós precisamos se vacinar. Tá bom? Horas de sono adequadas para a criança. Então, se você é cuidador ou cuidadora de uma criança, hora de sono para o seu paciente. Tá? É uma criança, mas hora de sono, hora de descanso para as crianças. Porque elas precisam, necessitam. Tá legal? Muito bem. Vamos falar aqui agora, pessoal, entrando um pouco mais na parte de saúde mesmo, um pouquinho sobre alguns transtornos de aprendizagem. As crianças, elas costumam ter muita dificuldade de aprendizagem. Primeiro que elas não gostam de estudar. Vamos falar a verdade? Elas estão na escola, elas querem brincar, quer jogar bola, quer jogar vôlei, quer brincar, as meninas querem brincar de casinha, tudo. Então, nesse caso, estudar é chato. Só que é necessário. Pode ser que no meio do caminho, quando a criança entra na escola, ela vai começar a desenvolver algum tipo de transtorno de aprendizagem. E vocês, cuidadores, auxiliando na lição de casa, às vezes, que muitas vezes os pais pedem para vocês assumirem essa responsabilidade, vocês vão perceber certos transtornos que podem vir a acontecer, tá? Então, os transtornos são padrões aí de aquisição de habilidades perturbadas. Então, a criança, ela nasce com habilidade. Todos nós temos habilidades. Só que essa habilidade pode estar aí conturbada, pode estar perturbada. E a origem está no neurodesenvolvimento. É o desenvolvimento neurológico da criança, tá? É aí que está a perda de habilidade, onde eu começo a perceber certos erros na questão de aprendizagem. Tá legal? Então, o neurodesenvolvimento está ligado intimamente à parte de aquisição de habilidade.
tá bom? Se a criança não tem um neurodesenvolvimento adequado, ela vai ter transtorno de aprendizagem. Beleza? Olha só, quais habilidades, professor? Bom, se ela está entrando na escola agora, ela pode ter dificuldade em ler, escrever, matemática, tá? Esses alunos vão estar apresentando aí resultado abaixo do nível esperado pela escolaridade, pelo nível de idade e escolaridade da criança, tá? E também o desenvolvimento da capacidade cognitiva, capacidade de percepção. Aqui eu vou entrar em dois tipos de transtornos que podem acontecer com uma criança: a dislexia e a descalculia, tá? Então, olha só, muita gente sabe, muita gente não sabe. Eu vou explicar o que é dislexia e o que é descalculia, tá bom? Olha só, dislexia. Então vocês um dia, cuidadores, cuidadoras, podem estar ajudando ali o filho de alguma pessoa ali, que vocês conheçam, ou o paciente de vocês é uma criança, e vocês vão auxiliar nas lições de casa, talvez, tá? Naquela fase lá de aprendizado, a fase dos 6, 7 anos até os 12 para frente. Só que aí vocês vão começar a perceber um pequeno transtorno chamado dislexia, que significa o quê? Dificuldade no reconhecimento das palavras. Palavras fáceis. Sol, luz, mãe, pai, comida. A criança pode ter dificuldade no reconhecimento dessas palavras. Ela sabe ler, sabe escrever, mas tem dificuldade, tá? Olha só, capacidade de aprender a ler, escrever e compreensão de um texto. Então, uma criança, por exemplo, de 8, 9 anos, já era para ter aprendido há muito tempo saber ler e escrever, tá? Entender um texto, por exemplo. Mas ela pode ter um tipo de dificuldade na compreensão de um texto, na dificuldade de aprender a ler, né? Aprender a ler e até escrever uma palavra. Então, esse tipo de transtorno, a dislexia, é uma lesão do sistema nervoso, que pode se manifestar em pessoas jovens e vai persistir até a vida adulta. Tem alunos meus que eu já percebi que têm dislexia, tá? Porque eu sou professor, eu vejo eles escreverem. Então, nesse caso, a dislexia pode chegar até a vida adulta, sim. Tá legal? E acomete de 0,5% até mesmo 17% da população mundial. Então, ou seja, população de criança, tá, gente? População aí infantil e adolescente do mundo. 17% é muita gente, pessoal. É quase 1/5 aí da população mundial. Tá legal? Então, vamos começar a entender um pouquinho o que pode acontecer com esse tipo de pessoa. É um transtorno. Olha só o que é a dislexia. Vocês estão vendo aí? Eu peguei na internet. Então, por exemplo, a criança ela tem que escrever uma frase. Ela entende as letras, ela já aprendeu as letras. Só que ela não consegue expor essa frase de maneira correta. Ela embola as palavras. Então, olha aqui, ó. Aqui que vocês estão vendo aqui a frase digitada é como deveria ser a frase que a pessoa deveria escrever. Como que deveria ser a frase que a criança tinha que escrever. Olha como é que ela troca as palavras ou as letras. Olha só. Abrir uma porta e ver um fantasma. Olha como é que ela escreve, ó. Tá vendo? Até dá para entender algumas palavras. Mas tá bem confuso, não tá? Olha aqui, ó. Polvo lavando a louça. Parece que tem um porvo, né? Parece que é um R isso aqui, ó. Não é um L. Aí o lavando dela, ó. Cadê o N de navio? Tá? Alos, A-L-O-S, não é louça, é alos. Tá vendo como é que isso daqui é um pouco confuso? Isso é dislexia, transtorno de aprendizagem, tá? Abraço de gorila. A, pulou espaço, bra, S-O, braço, de golila. Cadê o R aqui, ó? Tá vendo como é que ela confundiu o R com o L? Tá legal? Olha aqui, esse aqui é mais difícil ainda, ó. Extraterrestre furou a parede. Olha o extraterrestre, tá vendo? E juntou aqui, ó, furou parede, mas nem tem parede aqui. Então, pessoal, quando vocês começarem a perceber alguém que escreve desse jeito, dislexia, transtorno de aprendizagem. Isso é uma doença lá do sistema nervoso, tá? É um transtorno. Tem que ficar atento. A pessoa pode carregar isso daqui o resto da vida, tá? Olha aqui esse outro exemplo, ó. Peguei nesse site aqui, ó, dislexia.pt. Eu caldo, né? Então, assim, ó, eu caldo sore grande. Eu quero ser grande. Ou quando eu ser grande. Ó, quero ser. Mas esse clero aqui, não sei se é quero, tá vendo? É estranho, né? Jogadore, não é nem jogador. De futebol. Cadê o F aqui, ó? É um J. Tá?
Então, esse aqui eu não consigo nem entender. Eu moro... Ixi, eu não consigo entender. Eu te amo, mas eu temo. Tá vendo como é que tá diferente, tá estranho? Gente, isso aqui é dislexia. Tá? É quando a criança, ela apresenta esse tipo de problema na escrita. Tá? Então, ficar atentos aí. E outro tipo de problema de transtorno aí de aprendizagem é a descalculia. Aqui é como se fosse a mesma coisa, mas é com os números. Tá legal? Ó, inabilidade ou incapacidade de pensar, refletir, raciocinar processos ou tarefas que envolvam números e conceitos matemáticos. Aqui é número. Dificuldade de utilizar linguagem para representar um número, pouca aptidão para realizar um cálculo simples, 1 mais 1, por exemplo, além de incompreensão numérica. Não sabe entender os números. É como se fosse a dislexia, mas com número. Eu chamo de descalculia. Acomete 1% das crianças. Mas 1% das crianças é muita criança, hein? Olha aqui alguns exemplos, ó. 1, 2, 3, 4. Olha o 5 invertido. Olha o 6 invertido. 8, o 7 ainda vai, o 8 vai. Olha o 9, o 10 parece um 16. Olha aqui, ela colocou 12 por 3, só que ao contrário. Olha aqui a conta, ó. Tá vendo que a conta não bate de jeito nenhum? Ela não consegue raciocinar, não faz uma conta demais. Ó, 8 com 3 dá 11. Ela colocou 5 aqui embaixo, não tem nada a ver. Tá? 6 com 1 dá 7. Né? Então ela colocou 5. 9 com 7 dá 16. Cadê o 6 aqui? Não tem como, por exemplo, entender esse tipo de conta. Isso é a descalculia. Tá? Então também é um transtorno de aprendizagem que muitas crianças vão apresentar ao longo aí do aprendizado, lá da parte escolar. Então por isso que no começo da aula eu falei, tem que ter todos ali, a equipe, né, que vai ajudar no desenvolvimento da criança tem que estar atento. Então aqui é na escola, com o professor, o cuidador quando chega em casa para fazer a lição de casa. Tá? A equipe de saúde, por exemplo, às vezes um psiquiatra, um psicólogo, para também estar orientando de como melhorar isso. Então isso também tem a ver com a saúde da criança. Tá? É um transtorno de aprendizagem, gente, tá? Que tem que ficar atento sempre. Por fim, vamos falar das intolerâncias alimentares. Porque pode acontecer tanto com criança quanto com qualquer tipo de pessoa, né? Eu posso e eu não posso comer certos tipos de alimentos. Aqui eu vou estar dando exemplo de duas mais comuns para crianças. Não significa que não são para adultos. Pode ser para adulto também, tá? Mas principalmente para criança. Eu tenho a intolerância ao glúten, que a gente chama popularmente de doença celíaca. Já ouviram falar da doença celíaca? É a intolerância ao glúten, tá? Reação fisiológica anormal causada pela má digestão do glúten, causando uma inflamação aguda no intestino, prejudicando a absorção de nutrientes que vai levar à desnutrição. Olha só, o glúten vai causar uma reação anormal no intestino, que vai desenvolver uma inflamação. Essa inflamação vai prejudicar a absorção de nutriente. Tá vendo? Professor, o que é glúten? É uma combinação de proteína que são encontradas em grãos de trigo, cevada, centeio, tudo que vai virar massa. Tá? Porque o glúten vai deixar a massa mais elástica e com melhor textura. Então, olha só, tudo que vai massa, né? Tudo que vai ali semente, né? Semente não, que vai trigo, cevada, tal. Olha, pão, macarrão, bolo, bolacha, pizza, porque tudo vai na massa. Isso tem glúten. Já viram alguns saquinhos aí, por exemplo, de alimentos que fala assim, ó, contém glúten. Alérgicos contém glúten, porque já avisa. Tem gente que tem a doença celíaca, é intolerante ao glúten. Não pode mesmo comer glúten, porque pode passar mal. Tá? Olha só quais são os principais sintomas. Diarreia, prisão de ventre. Ah, professor, mas diarreia e prisão de ventre tem nada a ver. Não, pode ser que para alguns pode desenvolver diarreia, para outros desenvolve prisão de ventre. Perda de peso, óbvio. Por quê? Porque não está absorvendo nutriente. O intestino está inflamado. Aí causa uma anemia, deficiência de ferro, não absorve ferro, a criança fica anêmica. Sensação de estufamento, cólica, né? E desconforto abdominal. Então, aquela dor abdominal, desconforto abdominal, tá? Isso é intolerância a glúten, doença celíaca. Crianças podem ter esse tipo de situação. Então, vocês estão dando comida lá para a criança, ela está começando a apresentar isso, diarreia, anemia, né? Cólica,
Perda de peso pode ser o glúten. Isso quem vai diagnosticar é o médico, com exames de sangue, por exemplo. Mas já começa a ficar atento e atenta, cuidador. Tá? Doença celíaca não tem cura. Infelizmente, ela não tem cura. O tratamento é a dieta sem nada de glúten. Por isso que os alimentos hoje vêm com sem glúten, ou avisando que tem glúten para a pessoa não consumir. Tá? Quando exclui essas proteínas, né, no caso o glúten, os sintomas desaparecem. É uma doença que simplesmente eu faço o quê? Eu não como glúten. Aí eu não vou desenvolver esse tipo de sintoma. Tá legal? Por fim, a intolerância à lactose. Hoje também está na moda, zero lactose e tal. Né? O que é lactose? É o açúcar do leite. Todo, né, o alimento tem açúcar. O do leite é a lactose. Então é a incapacidade de digerir esse açúcar. Só que esse açúcar, ele é digerido por uma outra enzima chamada lactase. A lactase vai quebrar a lactose. Aí ela pode ser digerida. Quando eu não tenho lactase, eu não quebro a lactose. E aí eu não consigo, né, quebrar ela, digerir esse açúcar. E aí eu posso ter intolerância. Tá? Então olha só, lactase é a enzima que tem função de quebrar o açúcar do leite e seus derivados para ser absorvido pelo intestino. Se eu não tenho a lactase, a lactose está ali, o intestino não absorve. Tá? Isso pode causar uma série de problemas, das quais distensão abdominal, a barriga fica grande, aquele barrigão, sabe? Diarreia, cólica, flatulência, gases, que a lactose fica ali, aquele açúcar começa a fermentar ali no intestino, começa a produzir gás, tá? Náusea, aquela sensação ruim, querendo vomitar, né? Reações alérgicas. Então, nesse caso, o tratamento é suspender a ingestão de leite e derivado. Então, derivado como queijo, manteiga, sorvete, leite, condensado, requeijão, creme de leite. Ou optar por produtos sem lactose. Olha aqui, ó, tá tudo sem lactose hoje, né, gente? A gente tem aquelas linhas sem lactose, ou zero lactose, ó. Essa linha aqui, ó, Lac Free, tá? Ó, piracanjuba zero lactose, isso aqui é leite sem lactose, creme de leite, leite condensado sem lactose, iogurte sem lactose, requeijão, tá? Então, existem aí os produtos zero lactose. Então, tem pessoas que são intolerantes à lactose, então não se deve comer produtos com lactose, tá? Ingerir produtos com lactose. Aí são algumas intolerâncias alimentares. Falei só duas, tem mais, mas como a aula é curta, não vai dar tempo de falar mais. Então, eu coloquei somente 2 transtornos de aprendizagem e somente 2 intolerâncias alimentares para vocês. Tá bom, pessoal? Falamos aqui um pouquinho sobre a linha do tempo da criança, organizando a rotina da criança, transtornos de aprendizagem e as intolerâncias alimentares. Tá? Saúde na infância. Semana que vem, saúde na terceira idade. Vou falar muita coisa relacionada à aula de hoje, mas para a terceira idade. O que vocês, cuidadores que forem trabalhar com pessoas idosas, podem perceber na saúde do idoso que pode estar errado. Tá legal? Isso aqui é para a semana que vem para vocês. Sala cheia hoje, tá? Pessoal, eu tive que correr um pouco a aula, tá? Porque senão não ia dar tempo, beleza? Mas caso eu falei muito rápido, vai lá no YouTube, pega a aula de novo, dá uma assistida de novo, dá pausa, escreve. Tá tudo no livro aqui, ó. Saúde e seus cuidados. Tá legal? O microfone de vocês está ligado? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade aí. Alguém? Tô vendo que não, né? O pessoal tá tímido. Ninguém? Então tá bom. Alguém quer perguntar? Professor? Oi, pode falar, Cris. Pode falar. Seu microfone tá falhando, mas pode falar, vai. Eu só fiquei com dúvidas sobre a lactose. São dois tipos? Não, Cris. Olha só. A lactose é o açúcar do leite. Tudo que vai leite, derivados do leite, tem lactose, tá? A lactase é uma enzima que quebra a lactose. Então, por exemplo, eu vou consumir leite. Então, eu estou colocando lactose no corpo. É o açúcar do leite, tá? Só que o meu corpo, ele produz uma enzima chamada lactase, que vai quebrar esse açúcar para ajudar na digestão.
Se o meu corpo não produz lactase, eu não consigo quebrar a lactose. E aí eu sou intolerante, porque o meu intestino não vai conseguir absorver essa lactose. E ela vai poder ser prejudicial. Tá? Então, olha só. Lactose, com ose, é o açúcar do leite. A lactase, né, com A, o ase, é uma enzima que meu corpo produz para quebrar a lactose, porque senão eu não consigo digerir. Tá? Sim. Então é lactose. Agora entendi. Obrigada, professor. Certinho, por nada, precisando é só perguntar, tá bom? Tá joia. Muito bem, pessoal. Caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Comentar alguma coisa aí, vai lá no grupo, manda uma mensagem no grupo para nós, manda lá no individual que a gente responde para vocês, tá bom? A aula vai acabar daqui a pouquinho. Quero agradecer aqui a Maria Regina, a Cristina, a Valdirene, a Silvia, a Rosângela, a Alinete, o Altair e a Tamires, que assistem sempre às nossas aulas, tá? E o pessoal que vai assistir mais tarde via link do YouTube. Se eu falei alguma coisa errada lá, vocês vão lá no grupo, me corrijam, por favor, tá bom? Assistam a aula e tem formulário para já responder. Responda o formulário para ficar com presença, tá legal? Para não ficar com falta, certo? Muito bem, pessoal. Quero agradecer a participação de vocês todos aí. Semana que vem mais uma aula importante do curso. Boa semana, ótimo final de semana. Até terça-feira, se Deus quiser. E a gente se fala até lá. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau. Beijo.